Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Bom, meu nome é Diogo Beato e hoje eu vou falar para vocês sobre desenvolvimento de aplicativos mobile com HTML5. Então, cada vez mais pessoas estão conectadas nos seus aplicativos mobile, né? E isso requer uma demanda maior para a gente que desenvolve software, dar atenção a esse tipo de desenvolvimento também e começar a levar nossos produtos para essas plataformas, né? Porém, temos diversas plataformas, o Android, iPhone, Windows Phone, tem também Firefox OS, BlackBerry, uma infinidade, esses são os mais comuns. E cada um utiliza uma linguagem de programação como base. No caso do Android, a linguagem nativa dele é Java, para o iPhone é Objective-C ou Swift, e para o Windows Phone é C#. Mas imagina manter um time para cada uma dessas plataformas. Dependendo do tipo de empresa que você tem, fica meio inviável manter um time para cada uma dessas plataformas. E no caso da Bluesoft também, por exemplo, o ERP é escrito em Java. Então o know-how da galera, o forte do know-how da galera de programador aqui é Java. Tem o Cosmos também, que é Rails, e tem um Acelerato que é Groovy, Java e JavaScript, né? E aí que tá, todos eles têm em comum o JavaScript. Então imagina uma forma que eu pudesse desenvolver o aplicativo uma vez só, com uma tecnologia que fosse comum para todas as equipes, todo mundo que trabalha nessas plataformas, de conseguir desenvolver, ter uma familiaridade com a tecnologia. Bom, foi pensando nisso que criaram um PhoneGap. Ele foi criado pela Nitobe Software, e em 2011 a Adobe comprou o código-fonte do PhoneGap e disponibilizou ele open source. E assim virou o Apache Cordova. Então, porque a Adobe pegou e doou esse código que ela comprou da Nitobe para a Apache, com o intuito de que a Apache já é uma comunidade muito grande e muito forte no quesito de open source. Então, na hora que eles doaram esse código, eles queriam atrair as empresas que já contribuem nos projetos Apache, como IBM e etc., e atrair outros desenvolvedores que contribuem em projetos Apache para contribuir em cima desse projeto também, que é algo que facilita muito a vida dependendo do tipo de projeto que você quer desenvolver. E porém, ela continuou mantendo o PhoneGap, só que ela extraiu o core do Cordova e mantém o PhoneGap implementando APIs em cima do Cordova e outras ferramentas, como o PhoneGap Build. E aí com isso você consegue desenvolver as tecnologias utilizando HTML, JavaScript e CSS. E a arquitetura funciona mais ou menos assim. Aqui você tem uma WebView, que seria meio que aquele componente de WebView na hora que você vai desenvolver mobile. Tem um componente de WebView que você adiciona lá para renderizar tudo que for web. E aqui o PhoneGap faz essa parte de fazer um bridge entre as APIs de JavaScript e o acesso ao hardware do nativo. Então esse é o papel do Cordova. E o PhoneGap ele desenvolve coisas em cima dessa stack aqui e algumas ferramentas que facilitam na hora de compilar os projetos. Porém, mesmo assim, vamos supor, mesmo que o HTML5 já tenha muitas APIs para acesso direto ao hardware, dependendo do seu aparelho, ele não suporta isso. Por exemplo, os Androids antigos, você não conseguia instalar nem o WebView do Chrome. Não conseguia nem instalar o Chrome. Então, a engine do WebView dele não era muito eficaz. Então, eu não tinha APIs de HTML5 que faziam acesso direto ao hardware.
Então o Cordova vem e embute essas funcionalidades dentro do WebView, e assim, mesmo que o aparelho não tenha suporte na WebView, ele passa a ter. E isso, quando eu falo acessar o hardware, eu estou falando de, por exemplo, acelerômetro, GPS, bateria. Então, através de JavaScript, eu consigo utilizar todas essas funcionalidades do celular, todos esses recursos do celular. Porém, o mundo não é só flores, né? Por exemplo, como ele utiliza o WebView, o Android, por exemplo, utiliza a engine do Chrome nessa WebView. O iPhone utiliza do Safari e o Windows do IE. Então, mesmo que você for desenvolver pensando assim, é uma plataforma só, porém você tem que fazer com que a sua parte visual seja compatível com todos os browsers. Mas isso é algo que a gente que desenvolve para a web já é uma preocupação comum, fazer a interface ser compatível com todas essas engines. Então é normal durante o desenvolvimento de aplicativos com essa tecnologia você usar coisas como CSS Reset, Modernize, etc. E é isso aí, pessoal.